Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus e nosso Senhor e Salvador, amém? O Senhor continue com as bênçãos dele diária, com a misericórdia, para que muitos sejam aí alcançados e libertos, amém? E a mensagem de hoje é uma mensagem mais voltada para isso, para a libertação, para a compreensão, porque quando a gente entende, a gente é liberto. E aqui em Gálatas, vou dar abertura lendo um verso aqui, que está em capítulo 5, versos 1, que diz: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Louvado seja Deus, né? Senhor, abençoe essa ministração, que caia em terra fértil, que vocês sejam aí nutridos, que o Criador repreenda em nome de Yeshua toda e qualquer dificuldade, amém? A mensagem mais explorada está em Lucas 13. Lucas 13, eu vou ler versos 10 ao 17, que diz: Aqui o subtítulo, ou a epígrafe, como preferir. Hoje, o vídeo anterior, eu coloquei essa questão. Eu sempre falo a respeito das novas traduções. Então, vai haver muitas diferenças. Porém, quem é estudioso, atento, quem tem o Espírito Santo, discerne todas as coisas e compreende que fala que o que está escrito nas novas traduções está de acordo. Por isso é importante ser zeloso, buscar conhecer traduções antigas, né? Mas quem nos dá a compreensão que de fato é a palavra do Senhor é o Espírito Santo. Todos precisam do Espírito Santo. Sem ele, nada podemos fazer, né? Então aqui está escrito o subtítulo: Uma mulher curada no sábado. Há traduções que vai falar da mulher curvada, né? É interessante aqui que está falando do sábado, porque é um outro detalhe também a respeito desses subtítulos. Está de acordo com o que vai relatar no texto, porque está de acordo esse título aqui, tá? Uma mulher curada no sábado. Essa Bíblia que eu estou é NVI, tá? É uma tradução maravilhosa. Então, a partir do versos 10 vai dizer: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Glória a Deus, né? E passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, abre aspas, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Fecha aspas. O Senhor lhe respondeu, abre aspas, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhes água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Fecha aspas.
Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Esse texto, gente, ele exige ser compreendido espiritualmente. Ele exige que tenhamos o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E é riquíssimo. Eu gosto muito de sempre estar compartilhando minha página no Facebook, é para isso, é o Evangelho. Quem quiser me adicionar, né, tem muitos amigos, muitos seguidores, então saiba que o foco é esse. É a palavra, é conhecimentos interessantes da humanidade que sempre estará ligado à palavra do Senhor, amém? Então eu procurei, né, no Reels lá para ver se encontrava algum vídeo falando dessa mensagem extraordinária dessa mulher. E pasme, muitas falas, inclusive tem até houve aí um serial, né, uma série da Record, tem essa passagem, porém, compreendida de modo espiritual, só encontrei um abençoado falando, que é um padre muito conhecido. Eu só não compartilhei, para vocês verem como é que chega, né, a situação do mundo. Porque a gente tem que vigiar, né? Só não compartilhei porque era uma homilia. Quem é católico sabe, né, das homilias que são maravilhosas, são, dependendo de quem está, né, falando, são maravilhosos e riquíssimos. Os católicos estão bem nutridos, né? E esse padre, ele coloca de forma muito clara, espiritual, porém estava dando crédito à canonização de um santo, né? Quem é católico aceita bem, mas quem é cristão entende de modo diferente, né? Por isso eu não compartilhei, para não trazer confusão, né? E eu vou dando crédito, né, a essa homilia, vou colocar assim algumas coisas, porque eu também aprendo, né, e glória a Deus por isso. Só que na interpretação espiritual mais aprofundada, tá? É interessante que essa mensagem, fica aqui, por isso que está entre aspas, uma comparação que o Senhor faz por ele ser questionado acerca dessa cura no sábado. E por que, né, que ele coloca para esses a comparação, né, falando aí do boi, né, preso, comparando a situação dessa mulher que estava doente. Era uma doença espiritual, né? E que aprendia aí por 18 longos anos. Ele faz a comparação porque vamos aqui refletirmos. O animal que está preso, e é uma prisão a situação, era uma prisão a situação dessa mulher, e é uma prisão a situação de muitos que estão aí aprisionados a doenças espirituais que os impedem, como eu li Gálatas 5:1, de viverem a liberdade em Cristo, que não tem nada a ver com libertinagem, fazer o que bem entendem, porque Deus é amor. Não, Deus é amor, Deus é justiça. Mas é uma liberdade com responsabilidade, é uma liberdade para não sermos cativos desses espíritos imundos. É uma liberdade de adorar o Senhor em espírito e em verdade, por conhecimento, por graça, por mente transformada. Eu vou ler outras mensagens que vai encaixar bem nessa colocação. Então, o animal, geralmente, o dono coloca ele ali preso, se não numa manjedoura, ou se está em um lugar mais aberto, coloca ele preso
E ele ali depende da ação do homem. Depende que o homem vá lá, né, tirá-lo dessa situação. A mulher encurvada, né, ela tá, essa visão, devemos compreender a interpretação, porque está se falando de uma situação espiritual. Essa mulher, ela está impossibilitada de enxergar além. Ela está impossibilitada de olhar para o alto. Eu vou colocar algumas mensagens aqui, vocês vão ver que está alinhado. Ela está impossibilitada de viver essa liberdade. Por isso o Senhor coloca essa comparação. Dependendo da imposição de mãos do Mestre, da ordem dele de nos libertar. Claro que isso é por consequência de uma mente voltada para a leitura da palavra, da consciência transformada e renovada no Senhor, para que possamos desfrutar dessa liberdade no Senhor, para que possamos viver, né, olhando para as coisas que são do alto. E aí eu vou dar início aqui a umas leituras que vai confirmar essa mensagem aqui de Lucas 13, como aqui em Colossenses. Colossenses 3. Eu vou ler até o verso, se vocês quiserem acompanhar, é interessante, gente, é importante. Vou ler até o verso 5, tá? Colossenses 3. Do 1 ao 5, vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Olha aqui o alinhamento. Então, aquela mulher estava encurvada. E aí o Espírito Santo ministra em nós, através de Colossenses 3, trazendo para todos os que estão aprisionados nesses espíritos, né? Como é que se manifesta? Então esse aprisionamento, essa declaração, né, de estar aprisionado em espíritos, ele tem nome, né? Ele tem cara. Qual é a cara? Comportamentos contrários ao que a palavra do Senhor espera que tenhamos quando morremos em Cristo. Veja que aqui Colossenses está colocando pessoas que já estão classificadas como morreram em Cristo. Foram alcançadas. O Senhor já colocou a mão sobre essas pessoas? Não necessariamente. Por quê? Porque a leitura exige que nós busquemos o entendimento da palavra do Senhor de modo espiritual, para que tenhamos o Espírito Santo e possamos discernir todas as coisas. Aí vai evidenciar uma pessoa liberta. Até que esse ponto, até que esse momento aconteça, as pessoas estão aprisionadas. E a característica é que não se desvencilharam da sua natureza terrena. Eu coloquei um vídeo aí falando essa questão da natureza terrena, né? E o título tá aí: o que te prende? Então, o que vai prender essas pessoas? O que
quem é espiritual percebe, conhece. A imoralidade sexual, como está colocando aqui, as paixões, né? Imoralidade sexual, paixões, deixa eu ver mais aqui, impureza, coisas que vêm a ira de Deus sobre os que praticaram no passado. Ah tá, eu tô lendo aqui já o 7, peraí. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Então, tudo isso está no pacote da idolatria. As pessoas não têm noção do quanto que danosa é a idolatria. Quando se estuda ela a fundo e para buscar, né, compreender quais são as suas raízes, né? Então, a raiz de todo o mal leva as pessoas para a idolatria. Nesse caso dessa mulher, ela está nesse campo e ela está olhando para a terra, está trazendo essa mensagem. Olha, essa mulher ela foi liberta de tudo aquilo que a fazia estar direcionada para a terra, que é a situação da lagarta, como eu coloquei, né, a natureza terrena. A lagarta ela anda, ela rasteja e ela não tem a visão do alto, até que ela tem que passar por um processo de transformação, tornando-se numa borboleta e voa, altos voos, vai passar a pousar, né, no alto, vai ter utilidades, que é polonizar. As borboletas são responsáveis para fazer a polonização. Então, a vida de uma borboleta não se compara à de uma lagarta. Assim como o ser humano ele é novo na fé, ele está ali, ele precisa crescer na graça e no conhecimento, na palavra do Senhor. Enquanto isso não ocorre, ele recebe muito dos seus senhores, dos seus aios, como vai dizer a palavra do Senhor, está sempre ali dependente de outros para que o oriente. Só que tem que chegar o momento em que você tem que ser liberto e andar em Cristo, com a mente voltada para as coisas do alto, transformado. Aí vai evidenciar que ele impôs as mãos. Aí vai evidenciar o Espírito que vive em você. Se andamos no Espírito, vivamos no Espírito. Vai detectar uma nova criação em Cristo, uma pessoa nova. Então fica muito evidente ao olhar de quem é espiritual, quem é e quem não é, quem está no processo ou quem nega, ou quem está corrompido, tem prazer nessa natureza terrena. A palavra do Senhor ela é uma só. Então, se não se entenderem assim, corre o risco de serem direcionados de diversas maneiras, segundo os desejos, né? E tudo isso é idolatria. É condição de idolatria. Por isso, tudo vai levar à questão dos 10 mandamentos. Temer a Deus, obedecer seus mandamentos, como diz Eclesiastes 12. Conselho de um homem que viveu tudo que a carne desejava ou o mundo pudesse oferecê-lo. No caso de Salomão, ele chega ao fim da vida e diz que tudo é vaidade. E o fim é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Esse é o dever, é o essencial para todo homem. Está escrito lá no último capítulo, se não me engano, 12 de Eclesiastes. Então, a Bíblia ela passa a estar na nossa mente, no nosso coração, quando nós discernimos todas as coisas e temos a mente de Cristo. Perceba que o processo ele é simplificado quando as pessoas são humildes, para buscar a interpretação e entender que devemos temer a Deus e buscar o conhecimento dele e do santo, que é Yeshua. Aí o Senhor nos transforma. E eu entendo, o Senhor me aquietando para falar a respeito disso, para falar. Só que a gente tem sempre que buscar orientação, estudar, para não falar coisas vãs, né?
palavras ao vento, é com a orientação do Espírito. Nisso eu consigo aqui colocar para vocês assim de forma clara, porque o Espírito ministra em mim. Amém? Então, Colossenses 3 está alinhado a Lucas, tá? Fique claro para você estudar e continuar aí meditando, o Espírito continuar falando com você. Colossenses está alinhado a Lucas 13. Essa mulher, ela foi liberta da idolatria, ela foi liberta do cativeiro, ela foi liberta de espíritos que a prendiam por 18 anos. Veja que 18 longos anos tá trazendo, né, que tem pessoas que ficam por muito tempo. E essa mulher, ela estava onde? Ela estava ali na sinagoga, né? Deixa eu voltar a ler aqui novamente. Portanto, já que vocês... Não, peraí. Deixa eu botar aqui para Lucas 13. Era um dia de sábado, né? E aqui fala, versos 10, né? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Então não era um lugar aberto, vou colocar assim, né? Pode ser que estava no pátio. Ele estava ensinando. E aí acontece, né? E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Então ela, né, colocando aqui pela compreensão, poderia ter buscado outros meios, né, a medicina, outras curas de outras formas, mas nada poderia prendê-la, porque era espiritual, gente. Hoje as pessoas podem estar enfermas, doentes por muitos anos, longos anos, ouvindo ministrações, né? Tendo direções até dentro da sua casa, hoje é possível com a tecnologia, mas as pessoas estão aprisionadas nessas situações colocadas aqui no texto, diversas. Pecados carnais, enfermidades, para ser mais clara e objetiva, pessoas estão escravizadas nessas situações de pecados, idolatrias, que são danosas ao corpo e que as impede de olhar para o alto. Estão presas, não conseguem se libertar da homossexualidade, não conseguem se libertar do adultério, da fornicação, dos desejos aflorados, da inveja, do ódio, da ira, das discórdias, que vai estar bem classificado também em Gálatas, né? Que são as obras da carne, que são manifestas. As pessoas não conseguem se libertar, uma hora ou outra. Busca ao Senhor, vão congregar, vão para as missas, isso ou aquilo, mas não são libertas, porque precisa da posição de mão do Senhor, que conhece o grau de fidelidade, de busca de cada um, né? Então tá muito alinhada Lucas, Colossenses 3. Vou ler também aqui João. Vou ler João, capítulo 12. E tem muito o que falar disso daqui, viu? Muito. Eu vou colocar aqui, mas é bem resumido, porque o interessante é a gente deixar o Espírito ministrar em nós e a gente ler a Bíblia, né? João 12, versos 25. E vai dizer, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Vou ler de novo, ó. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Então aqui está uma questão de decisão. A partir do momento que a pessoa se vê cativo, preso nessas situações e busca ser liberto, então ele vai passar a entender o que são e vai ter a atitude de odiar essas coisas.
está conservando a sua vida em Cristo. Tá entendendo, né? Glória a Deus por isso. E no capítulo 2, também aqui de João, versos 15 ao 17, vai dizer: 15 ao 17. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, abre aspas, tire estas coisas daqui, pare de fazer da casa de meu pai um mercado, fecha aspas. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, abre aspas, o zelo pela tua casa me consumirá. Fecha aspas. Então aqui foi um cumprimento. O tempo que Yeshua, ele tá ali, né? Como Lucas, na sinagoga, ensinando, porque lá tem pessoas doentes, é onde mais tinha e hoje é onde mais tem, infelizmente. Pessoas equivocadas, buscando ensinamentos ou se mantendo em ensinamentos que não as libertam. Ele precisava ir e ele foi profetizado sobre ele. Então ele mostrou ali uma indignação, porque ele viu que estavam fazendo mercado, tornando mercadoria o que não se devia, né? E tem outras falas que ele vai dizer, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então o que é de Deus é espiritual, o que é do homem é físico, é material. Então a gente tem que discernir bem isso, entender quando que o material está sendo utilizado em benefício do espiritual. Se não está, é um cativo, né? É um cativeiro, melhor dizendo. São pessoas cativas. E ele se indigna, né? Porque consome a ele, consome a nós espirituais, vê situações assim e o que podemos fazer hoje? Hoje existem leis que amparam esse tipo de situação. Então, o nosso combate é levando a mensagem para que as pessoas se tornem espiritual. Cada pessoa liberta, como está escrito em Gálatas 1, é um prêmio, é uma alegria que não tem como mencionar aqui, né? Mensurar, tamanha é a alegria de ver pessoas sendo alcançadas, transformadas, libertas. E entendam, essa é a maior luta, né? Então, conhecendo a verdade, a gente é liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, todas as palavras e mensagens aqui vai trazer para isso, para a libertação. É esse tipo de libertação que o Senhor quer. Que a gente seja pessoas cautelosas, conhecidas, entendidas. Porque a própria palavra vai dizer, o meu povo padece por falta do conhecimento. Não é o padecer de alimento, de comida, de coisas físicas, de casa, de moradia, de lazer, de trabalho. É do conhecimento que vai transformar vidas, que vai libertar vidas que estão em cativeiros, estão cativas, presas. E quem é que mantém espíritos? Porque a nossa luta é espiritual, porém, usam-se de meios de ganância, usam pessoas para esse intuito, para que os espíritos, então, mantenham pessoas aí cativas. Então, a gente tem que lutar contra tudo isso, amém? Que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, porque um povo liberto é um povo que tem força para orar, para clamar e ver coisas acontecendo
né? Em benefício de todos. Então, Lucas, é interessante ver que o estado desta mulher é o estado da igreja, mulher, igreja, né? Da igreja do Senhor, que ainda não foram transformados, libertos e precisam para que sejam justificados, né? Essa consciência de morte em Cristo, de vida guardada no Senhor, exige de nós compreensão, gente, da letra de modo espiritual, exige que a gente entenda o quanto que foi importante Atos 2, a descida do Espírito Santo. Porque até então as pessoas gritaram, crucifica-o, crucifica-o, porque elas não queriam ser confrontadas com a sua condição. Yeshua, quando ele esteve discipulando, ali ele estava ensinando mensagens que traziam às pessoas a consciência dos seus comportamentos, das suas atitudes, e que levaria elas à condenação se elas não se arrependessem. E aí ele coloca que era necessário que ele subisse, porque os discípulos muitas vezes se entristeciam, né, com a fala dele que era necessário que houvesse ali a sua morte, né, e ele ia ressuscitar. Então os discípulos se entristeciam muitas das vezes. E ele falava, eu preciso ir para que venha o Consolador. E ele os faria lembrar tudo que ele havia dito. E muito mais, eles fariam muitas obras extraordinárias, né? Ele chega a dizer até maiores que ele, né? Faria obras maiores que ele. Por quê? Porque ele estaria conosco. Então, a evidência de uma obra pura, que leva mensagens edificadoras, que é o que o Senhor quer que aconteça na vida dos seus filhos e filhas libertos, é que pessoas entendam a mensagem, sejam ministradas diretamente pelo Espírito. Por isso, não podem apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apaga o Espírito. Porque sem ele, nada podemos fazer de fato que seja louvável ao olhar do dono da igreja, do Senhor e Salvador Yeshua, que seja aceito por Deus como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, como está escrito em Romanos 12. A mensagem é uma só. Precisamos chegar a esse ponto, a esse nível de mente de Yeshua, ao ponto de discernir todas as coisas. Porque o combate ele é diário. É tudo aquilo que leva a prisões espirituais. A vida de pessoas que não entendem, né? Que tem que se debruçar na mensagem, clamar ao Senhor para que Ele os batize com o Espírito. Tá? É importante, por isso o engano, foi a mensagem anterior, ele é crescente, mas ele em nome de Yeshua será derrotado, porque o que permanece é a palavra do Senhor. Todas as coisas passam, então passará o engano, passará a apostasia, passará as idolatrias, a ganância, passará tudo que é contrário à palavra do Senhor. O que vai permanecer, o que permanece é a sua mensagem. Então, que a gente entenda a situação dessa mulher, era uma situação grave. E ela estava ali num ambiente que poderia curá-la, e de fato ela foi curada, porque ela teve encontro com a verdade. Porém, tem muitos que se mantêm assim, porque não entendem, tá? Então, que o Senhor os liberte, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor levante mais evangelistas nessa terra, que entendam a palavra do Senhor de modo espiritual. Porque assim nós vamos fazer algo de fato para o reino, sendo colaboradores do apóstolo Paulo, sendo embaixadores de Cristo, né? E vivendo aí novidade de vida diária. Que o Senhor liberte os nossos. Percebam que atitudes aqui, elas são manifestas até em quem se diz espiritual, mas está
equivocada, ainda não se tornou espiritual. Então que o Senhor aumente o número de transformados nessa terra, para o louvor da glória dele, porque a partir dali aquela mulher começou a louvar o Senhor. Um louvor que eu entendo que é o louvor aceito. Podemos louvar o Senhor o tempo todo, através do conhecimento da palavra dele, dando graças a ele. Então, que passemos a louvá-lo de fato, como ele assim espera de nós. Amém? Então, obrigada e que o Senhor continue operando aí para que vidas sejam transformadas. Fiquem na paz, pessoal. Até a próxima.